O segredo das invocações de anjos e demônios no Vaticano. Boa noite! Antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal para acompanhar este relato impressionante. O que você está prestes a ouvir não é uma simples teoria ou uma história inventada. É um testemunho real, vindo diretamente dos corredores mais secretos do Vaticano. Meu nome? Bom, para a sua segurança e a minha, prefiro que me chame de Lorenzo Bianchi. Trabalhei por anos dentro da igreja, mais especificamente na área de traduções de documentos antigos. Meu trabalho me expôs a coisas que poucos poderiam imaginar. Textos que revelavam práticas secretas, rituais misteriosos e, o mais intrigante, invocações de entidades sobrenaturais. Mas será que isso tudo era verdade? Foi essa dúvida que mudou a minha vida para sempre. Meu serviço era simples, ou pelo menos deveria ser. Eu recebia documentos escritos em línguas antigas e precisava traduzi-los para o latim ou para o italiano moderno. Entre esses textos, comecei a notar padrões estranhos, referências a substâncias desconhecidas, símbolos que não faziam sentido em um contexto religioso tradicional e descrições de cerimônias que pareciam, à primeira vista, absurdas. Mas o que mais me chamou a atenção foram os elementos necessários para certas traduções. Alguns dos textos exigiam o uso de substâncias líquidas ou sólidas que, ao serem descritas, não se encaixavam em nada que eu conhecia. Água negra? Sal de luz? Essência da verdade? Tudo isso parecia codificado de alguma forma, e minha curiosidade só aumentava. Depois de meses trabalhando nesses documentos, criei coragem para perguntar aos meus superiores sobre o que eu estava realmente traduzindo. Será que essas invocações mencionadas nos textos eram reais? Será que alguém já havia tentado esses rituais? Para minha surpresa, em vez de rirem da minha dúvida, um dos superiores olhou para mim com um semblante sério e disse: "Sim, elas funcionam, mas são extremamente perigosas." Aquela resposta me deixou desconcertado. Como assim funcionavam? Então, todo esse tempo, eu estava lidando com algo muito maior do que imaginava? Meu superior continuou falando, explicando que apenas um grupo muito seleto dentro do Vaticano tinha permissão para realizar tais rituais. Eles eram conhecidos como os Papas Negros. Homens que dedicaram suas vidas ao estudo da espiritualidade e da interação entre o mundo físico e o mundo invisível. Segundo ele, esses homens tinham permissão para invocar tanto anjos quanto demônios, mas sempre com um propósito específico: manter o equilíbrio entre os dois reinos. "É um risco enorme", disse ele. "Nem todos voltam os mesmos depois de uma invocação." Tentei não demonstrar o impacto daquelas palavras, mas minha mente estava em ebulição. De repente, todo o ceticismo que eu tinha começou a vacilar. Será que tudo aquilo era real? Será que dentro dos salões do Vaticano existia um conhecimento secreto que o mundo exterior desconhecia? Minha descrença me fez rir. "Então, vocês realmente acreditam que isso é verdade?" Perguntei num tom de deboche. Mas meu superior não riu. Ele apenas me olhou e disse: "Não é questão de acreditar, é questão de saber." Fiquei em silêncio, digerindo aquelas palavras. Meu superior, então, revelou algo ainda mais impactante. Havia um salão secreto dentro do Vaticano, um local específico para essas invocações. Apenas aqueles que fossem escolhidos poderiam participar. Tudo era extremamente sigiloso e monitorado. Nenhuma informação poderia vazar. Ele me garantiu que os rituais eram reais e que os resultados podiam ser imprevisíveis. Mesmo depois dessa conversa, eu não conseguia aceitar tudo aquilo como verdade. Será mesmo que existia um local escondido dentro do Vaticano onde rituais eram realizados? Como seria possível invocar um anjo ou um demônio? Aquilo parecia coisa de ficção, mas ao mesmo tempo eu não conseguia tirar essa história da minha cabeça. Eu voltava ao meu trabalho, continuava traduzindo textos, mas cada palavra que eu lia me lembrava da conversa que tive com meu superior. Os dias se passaram e minha curiosidade só aumentava.
Resolvi me aproximar mais do meu superior, tentando arrancar mais informações. Com o tempo, ganhei sua confiança. Começamos a conversar sobre temas cada vez mais profundos. Até que um dia, criei coragem para perguntar: o que exatamente são os papas negros? Ele parou por um instante, como se estivesse decidindo se deveria ou não me contar. Então, suspirou e começou a explicar. Os papas negros, segundo ele, não eram papas no sentido tradicional da palavra. Eles não eram figuras públicas, nem usavam trajes vistosos. Eram homens que praticamente nasceram dentro do Vaticano, selecionados desde cedo para estudar e praticar as artes espirituais mais avançadas. Seus conhecimentos iam muito além da teologia comum. Eles estudavam desde a metafísica até rituais de purificação, exorcismo e, claro, invocações. Eles têm a responsabilidade de manter a ordem entre os planos, disse meu superior. Eu estava confuso. Manter a ordem entre os planos? Como assim? Perguntei. Ele então explicou que o mundo espiritual está em constante interação com o nosso. E às vezes, certos seres ultrapassam os limites e interferem na vida humana de forma perigosa. Quando isso acontece, os papas negros precisam intervir. Por exemplo, se um demônio começa a causar perturbações graves, um anjo pode ser invocado para lidar com a situação. Tudo isso acontece sem que o mundo exterior jamais saiba. Aquilo me deixou perplexo. Será que essas forças realmente existiam? E mais importante, será que era possível controlá-las? Perguntei ao meu superior se ele já havia visto algo assim pessoalmente. Ele hesitou por um momento, mas então respondeu: sim, e garanto que nunca mais fui o mesmo depois disso. O tom de sua voz fez minha espinha gelar. A partir desse momento, minha curiosidade se transformou em obsessão. Comecei a estudar mais, buscar documentos antigos, tentar entender os rituais e os símbolos que apareciam nas traduções. A cada novo texto que lia, a cada conversa que tinha com meu superior, minha mente se abria para a possibilidade de que tudo aquilo era real. Mas será que eu realmente queria acreditar nisso? Passei a reparar que alguns documentos eram extremamente bem guardados. Eles vinham lacrados, às vezes com instruções específicas sobre quem poderia ou não lê-los. Em alguns casos, a própria tradução era monitorada por membros de alto escalão da igreja. Era como se certos segredos não pudessem ser revelados nem mesmo para quem trabalhava lá dentro. O que mais poderia estar escondido ali? Eu já não conseguia dormir direito. Sonhava com símbolos estranhos, via rostos que nunca tinha visto antes. Era como se, de alguma forma, eu estivesse começando a me conectar com algo além do que meus olhos podiam ver. Mas ainda restava uma pergunta. Será que eu teria coragem de presenciar uma dessas invocações? Foi então que, depois de anos dentro do Vaticano, eu recebi um convite inesperado. Meu superior me chamou para uma conversa privada e, com um olhar sério, me disse: você quer ver com os seus próprios olhos? Porque essa pode ser sua única chance. Meu coração disparou. Eu sabia que estava prestes a cruzar uma linha sem volta. Meu coração batia forte enquanto eu encarava meu superior. Ele não demonstrava qualquer emoção, apenas me olhava como se estivesse avaliando minha reação. Agora você entende, ele disse, sua voz séria e sem qualquer vestígio de orgulho ou satisfação. Eu não conseguia responder. Ainda estava processando tudo o que havia visto. O que eu esperava? Um espetáculo chamativo? Algo que lembrasse os anjos das pinturas renascentistas? Nada se comparava à realidade. O ser que vi ali não tinha a beleza idealizada das artes sacras. Ele era algo muito maior, algo que minha mente humana mal conseguia compreender. A sensação de ter sido observado por aquele anjo não saía da minha cabeça. Era como se sua presença ainda estivesse impregnada em mim. Meus músculos estavam tensos, minha mente embaralhada. Enquanto voltávamos pelos corredores estreitos e frios, percebi que algo dentro de mim havia mudado. Antes, eu questionava se essas invocações eram reais. Agora, eu sabia a resposta. E não era reconfortante. Meu superior caminhava em silêncio e eu não ousava quebrar aquele momento.
Quando chegamos a uma pequena sala afastada, ele finalmente se virou para mim. "O que você viu hoje, esqueça", disse sem rodeios. "Isso não é para ser discutido, nem entre nós." Seu tom não era ameaçador, mas era firme. Ele sabia que minha mente estava em turbilhão e queria cortar qualquer tentativa de questionamento antes que começasse. Eu apenas assenti, mesmo sabendo que jamais esqueceria aquela noite. Nos dias seguintes, minha rotina no Vaticano continuou como sempre. Os mesmos textos para traduzir, os mesmos corredores silenciosos, os mesmos olhares neutros de outros clérigos que provavelmente sabiam muito mais do que eu imaginava. Mas dentro de mim, algo havia mudado. Tudo o que eu fazia parecia insignificante comparado ao que eu havia testemunhado. A presença daquele ser não saía da minha cabeça. O olhar fixo, a voz que não vinha da boca, mas da mente. E, acima de tudo, a frase que ele me dirigiu: "Você não deveria estar aqui." Aquilo me assombrava. Será que eu tinha cometido um erro ao aceitar assistir àquele ritual? Será que minha presença havia sido uma afronta àquela entidade? Ou será que, de alguma forma, eu estava envolvido em algo maior sem perceber? Comecei a observar melhor os outros membros do Vaticano. Será que mais pessoas sabiam desses rituais? Quem eram os papas negros que organizavam tudo aquilo? Comecei a perceber pequenos detalhes que antes ignorava. Pessoas que transitavam por certos corredores e nunca faziam contato visual. Salas que estavam sempre trancadas. Registros antigos que pareciam ter partes propositalmente apagadas. Não demorou muito para que minha inquietação chamasse atenção. Uma tarde, enquanto eu traduzia um manuscrito desgastado pelo tempo, meu superior entrou na sala e fechou a porta atrás de si. "Você não tem dormido bem", ele disse sem rodeios. Percebi que ele estava certo. Eu passava as noites acordado, revivendo mentalmente aquela noite, tentando encontrar sentido para o que eu tinha visto. Apenas confirmei com a cabeça. Ele suspirou e, pela primeira vez, deixou escapar um tom quase humano, menos rígido. "Isso acontece com todos que passam pelo que você passou. É difícil aceitar. Você se acostuma." Mas eu não queria me acostumar. Eu queria entender. "Por que eu fui chamado?" perguntei. Meu superior hesitou por um momento. "Porque precisávamos saber se você era confiável." Aquelas palavras me atingiram como um soco. Eu não fui convidado por acaso. Eles estavam me testando. Queriam saber até onde eu poderia ir, se eu manteria o silêncio, se minha lealdade era inquestionável. Engoli em seco. Isso significava que eles estavam me observando o tempo todo? A conversa terminou ali, mas minha mente não. A cada dia que passava, eu me sentia mais preso ao Vaticano. Não no sentido físico. Eu poderia ir embora quando quisesse. Mas algo me dizia que, se eu tentasse abandonar tudo aquilo, nunca mais teria paz. Então, fiz o que achei mais seguro. Continuei com minha rotina. Fingia que nada tinha acontecido, que eu era apenas mais um tradutor, mais um funcionário dedicado ao serviço da igreja. Mas, no fundo, sabia que minha visão sobre o mundo nunca mais seria a mesma. Os meses passaram, e aquela noite virou apenas uma lembrança incômoda. Até que, um dia, algo aconteceu. Durante uma de minhas traduções, recebi um documento peculiar. O texto estava em um latim arcaico, e, à primeira vista, parecia um relato sobre a relação entre anjos e humanos. Mas, conforme avancei, percebi que não era um simples texto teológico. Era um registro, um diário detalhado sobre rituais de invocação. Meu coração acelerou. A cada linha traduzida, minha respiração ficava mais pesada. O autor do documento, cujo nome não estava claro, descrevia suas experiências com invocações, suas interações com entidades celestiais e infernais e, o mais assustador, os efeitos colaterais de tais encontros. Alguns que participaram desses rituais nunca mais foram os mesmos. Alguns enlouqueceram. Outros desapareceram sem explicação. E alguns simplesmente deixaram de ser quem eram.
Eu estava prestes a continuar a tradução quando senti uma presença atrás de mim. Fechei o manuscrito rapidamente e me virei. Meu superior estava ali, me observando. Ele não disse nada, apenas me encarou por alguns segundos. Então, calmamente, pegou o documento da minha mesa. "Isso não é para você", disse ele, levando o texto consigo. Aquilo confirmou minhas suspeitas. Existia algo muito maior acontecendo no Vaticano. Algo que não estava nos registros oficiais. Algo que nunca seria revelado ao público. Os papas negros existiam, os rituais eram reais, e aquelas entidades, anjos ou demônios, estavam em contato constante com os poucos que sabiam como chamá-los. Mas a questão que mais me atormentava era: até que ponto o Vaticano controlava essas forças? E até que ponto essas forças controlavam o Vaticano? Eu nunca obtive todas as respostas. Continuei trabalhando por mais alguns anos, sempre fingindo que não sabia de nada. Nunca mais participei de outro ritual e evitei ao máximo demonstrar qualquer curiosidade sobre o assunto. Mas até hoje, sempre que penso naquele anjo, naquela frase, me pergunto se ele me disse aquilo como um aviso ou como uma sentença. O Vaticano guarda segredos que jamais serão revelados ao mundo. O que eu presenciei foi apenas um fragmento de algo muito maior. E até hoje, não sei se foi um privilégio ou uma maldição ter visto o que vi. A única certeza que tenho é que existem coisas que não podem ser desfeitas. Uma vez que você enxerga a verdade, não há como voltar atrás.